Oi, gente. Faz um tempo que eu não faço isso. Mas eu espero que as minhas capacidades de blogueira ainda existam. Mas eu queria muito gravar um conteúdo, criar um conteúdo sobre o meu TCC, sobre o meu trabalho de conclusão da pós de História da Igreja. E eu tô postergando isso há um tempo. Eu tava só esperando, na verdade, receber o meu diploma. Eu recebi mês passado. E eu acho que o melhor formato para eu fazer algum conteúdo sobre isso era o podcast, por ser algo mais extenso. Então, eu decidi gravar. E aproveitar que eu tô de férias também, então eu tô com mais tempo. Não tanto tempo quanto eu gostaria, mas só de eu não ter, né, a jornada de trabalho durante esses dias já dá para descansar, refrescar a mente para poder pensar em coisas legais para fazer, né, para criar. Eu também comprei um microfone novo e ele é rosa. Eu comprei esse mais dois. Um se perdeu no meio do caminho, mas eu comprei para gravar podcast para o Ministério de Mulheres da minha igreja. Eu faço ele com uma amiga. Então eu queria... A gente quer mudar, né, a estrutura, quer que tenha vídeo. Então eu queria fazer um teste também, se o microfone ia funcionar bem, como é que eu ia editar, sincronizando com o vídeo. Então, além de ser um teste, é um comeback meu para o podcast. Eu acabei mudando o nome do podcast, era Whispercast, o que era muito óbvio, porque o nome do blog é Whisper by Sarah. E sim, eu tenho blog, assim como os maias e astecas faziam nos primórdios da internet. Mas eu achei que o nome estava batido e quis mudar. E eu coloquei o nome Eu Odeio Falar no Telefone. Eu escolhi esse nome porque é uma grande ironia que eu realmente tenho resistência para falar no telefone. E eu gosto de criar conteúdo. Por exemplo, podcast, que é basicamente você falar com alguém sem estar vendo a pessoa. É isso, eu usei essa dualidade para poder criar um nome diferente. Ficou um nome longo, mas eu gostei muito. Vamos ver se vai funcionar. Qualquer coisa eu volto para o Whispercast. Brincadeira, eu já até mudei a capa pra ficar assim, então acho que eu não vou voltar. Mas enfim, vamos ver se funciona. Antes de eu falar sobre o meu TCC, né, sobre o que eu abordei nele, eu queria falar por que eu decidi fazer o curso, a pós-graduação de História da Igreja. O nome do curso em si é História da Igreja e do Pensamento Cristão. Então, eu queria muito fazer algo voltado para teologia, mas eu já vinha acompanhando a Carol Basso há um tempo, ela é professora de História da Igreja, e era um tema que me gerava muita curiosidade. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia e eu queria muito me aprofundar, mas quando eu senti Deus me direcionando para o design. Para quem não sabe, eu tentei medicina durante 3 anos. Quando Deus me direcionou para o design, eu senti um chamado muito forte para fazer teologia pública através daquilo que eu criasse. E teologia pública basicamente é você fazer teologia para quem não está dentro da igreja, né? Teologia para a sociedade no geral. E quando eu comecei o blog, que foi o que Deus usou mesmo para me levar para a área criativa, eu falava sobre temas no geral, preparava posts sobre moda, beleza, e ali no meio eu colocava devocionais ou então reflexões bíblicas.
E eu percebi que era muito leve para mim e isso era uma confirmação de que era assim que Deus queria me usar, né? Eu também admiro muito o meu autor favorito, que é o C.S. Lewis, e o C.S. Lewis nunca teve uma formação oficial, digamos assim, em teologia. Isso causou alguns problemas, porque ele era professor de literatura, então ele acreditava que Deus falava através de qualquer literatura, sei lá, um romance. E isso é possível, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é 100% verdade, então não tem como comparar a Bíblia com outras literaturas. Isso causou esses efeitos colaterais dele nunca ter tido uma formação formal em teologia, mas ele impactou muito a sociedade da época dele e ele impacta muitas vidas até hoje. Então eu fiquei meio assim, eu quero me aprofundar, mas eu não sei, não tenho certeza se é a vontade de Deus agora eu fazer algo especificamente de teologia. E a história da igreja me daria um panorama sobre a teologia, mas não seria uma formação em teologia especificamente. Então, não quero dizer que eu nunca vou fazer teologia, porque eu tenho vontade, só que tudo se encaixou perfeitamente para que eu fizesse história da igreja. E o curso foi bem tranquilo, eu consegui conciliar bem com o meu trabalho, porque era EAD, então eu assistia às aulas quando podia, e quando chegou nesse período ali de entregar o TCC foi uma correria para mim, eu acabei empurrando com a barriga até quando dava e tive que fazer correndo tipo em 3 finais de semana. Mas eu queria muito, foi muito bom para mim, porque eu queria muito fazer o TCC, eu sei, eu sou doida, porque tanto a minha graduação em design quanto a minha pós em marketing digital, elas não tiveram um trabalho de conclusão, eu fiz na mesma faculdade, porque eu acabei ganhando a pós por causa do meu desempenho na graduação, então não era requerido nessa faculdade ter trabalho de final. Eu queria fazer e foi muito bom para mim fazer sobre um tema que eu gostava. Agora sim, depois dessa introdução, o tema do meu TCC foi Basílio de Cesareia e a reafirmação da divindade do Espírito Santo. Desde o começo do curso, eu me interessei muito pelo tema da Trindade. Eu acabei fazendo até tipo uma sequência de posts no meu outro perfil do Instagram sobre o tema. E o período, né, a gente tinha a divisão dos módulos era por período histórico. O período que eu mais gostei de estudar, né, que mais eu acabei me aprofundando foi a Antiguidade. Nesse período era muito comum haver heresias sobre a pessoa de Cristo. Por exemplo, o gnosticismo dizia que Jesus não andou com um corpo humano na Terra. Então, essa dupla natureza de Cristo, eles não confirmavam, né? Eles não confessavam, né? Que é 100% homem, 100% Deus. Havia heresias que Jesus tinha sido criado por Deus, porque eles não queriam confundir as pessoas, porque era um mundo politeísta. Então, 3 em 1, para eles era difícil ali de conceber. É difícil para a gente também, mas a gente está mais acostumado. Então, eles acabavam falando que Jesus não era 100% Deus, como o Deus Pai. Então, tinham heresias que rodavam ali, que circulavam ali sobre a pessoa de Jesus. E até então, o Espírito Santo ele era esquecido. Outro motivo porque eu decidi falar sobre o Espírito Santo é porque, para mim, é um tema muito caro. Eu cresci em uma família cristã e a minha família veio do movimento pentecostal. Meu pai se converteu numa Assembleia de Deus, a minha mãe se converteu numa quadrangular, que faz parte da segunda onda do pentecostalismo. E quando eu fiz 9 anos, a gente foi para uma igreja, uma Assembleia de Deus. Era bem tradicional, bem ligada lá ao início das Assembleias de Deus, ligada à sede em Belém do Pará. Então, todo o meu crescimento, né, toda a minha formação teológica foi muito ligada ao pentecostalismo.
E quando eu fiz 19, eu fui para uma igreja batista. E quando eu cheguei lá e eu soube que era diferente, apesar da igreja que eu sou até hoje, né, ela ser muito avivada, eu soube que a doutrina era diferente. E o meu maior medo era perder aquilo que eu tinha aprendido. E não me importar mais com o meu relacionamento com o Espírito Santo. E a partir disso eu vivi muitas coisas com Deus. Eu vivi muitas coisas com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Então eu queria muito tratar sobre isso. Porque como eu sempre gostei de estudar teologia, eu percebi que as pessoas desvalorizavam muitas das vezes as raízes delas. Por exemplo, a minha raiz, né, o meu crescimento foi no pentecostalismo. Elas desprezavam pela doutrina que estava em voga, que estava na moda. Por exemplo, o neocalvinismo, né? Então, eu vi esse abandono e as pessoas deixando de falar sobre dons do Espírito por achar que era menos importante do que a reforma, por exemplo. Então, tudo isso me fez me apegar muito a tudo que eu aprendi durante a minha vida e a buscar muito ter essas experiências que as pessoas tanto menosprezavam. Então eu queria muito ir no início do problema, porque grandes homens de Deus na história da igreja, eles foram cessacionistas, mas eu acho que é tipo um resquício ainda de heresias históricas, porque é como se a função do Espírito Santo ela fosse finalizada com a conclusão da obra de Cristo. E assim como Deus Pai é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o Deus Filho é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Espírito Santo também é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não tem como a gente limitar a ação do Espírito pela ação de Cristo. Na verdade, aquilo que Cristo fez só nos preparou para que o Espírito Santo pudesse agir de maneira ainda mais plena nas nossas vidas. Então, isso é uma questão que se tornou muito, muito preciosa para mim. E eu queria muito tratar sobre isso, mas não cair na mesmice, que seria falar sobre Rua Azusa, avivamento no País de Gales, início das Assembleias de Deus no Brasil. E como eu me aprofundei muito em antiguidade, eu queria muito tratar sobre a pessoa do Espírito Santo, mas ali naquela concepção do começo. A Carol Base fala sobre isso, que nenhuma heresia ela é nova, ela é sempre reaproveitada, ela é sempre reciclada de outra heresia. Então eu queria ver aquilo que tinha no começo contra a pessoa do Espírito Santo e tratar sobre isso, não só na parte da heresia e o contraponto da heresia, né, que seria a ortodoxia, mas eu queria mostrar que o que fez a doutrina da Trindade ser o que a gente conhece foi homens de Deus que estavam comprometidos com a pessoa do Espírito Santo e estavam vivendo uma vida no Espírito. E por isso eu acabei me deparando com os 3 grandes capadócios, que é Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo e o meu querido Basílio de Cesareia. Eles são 3 padres capadócios que eles foram responsáveis por conceber ali, consolidar a doutrina da Trindade como a gente conhece hoje. Deus é 3 em 1, 3 pessoas, é a mesma substância. Então eu queria falar sobre eles 3 no começo, mas o meu professor barrou. A minha primeira apresentação do tema, ele achou que ainda estava muito pessoal, opinião pessoal. E várias pessoas que eu comentei sobre isso falaram, não, mas no TCC você tem que defender a sua opinião. Mas eu entendo o posicionamento do meu professor. Eu não fiz teologia, eu fiz história da igreja, então eu precisava basear o meu trabalho ali em registros históricos. E ficaria muita coisa também tratar sobre os 3, então eu escolhi o Basílio. Ele era o mais velho, ele era o irmão mais velho de Gregório de Nissa.
Ele foi uma grande influência na vida de Gregório de Nazianzo, que era um grande amigo dele. E então eu vi que ele era ali uma figura de destaque e acabei escolhendo a vida dele para tratar do meu TCC. Bom, sobre Basílio. Basílio sobre Basílio, mentira, que é Sara, Basílio por Sara. É isso. Nossa, eu me confundi toda aqui. Basílio por Sara. Basílio, ele era advogado, ele era formado em direito e também ele era retórico. O pai dele era advogado e ele fazia parte de uma família com condição, então ele teve uma ótima formação. Mas o histórico da família dele era de pessoas muito comprometidas com Cristo. Os avós dele foram perseguidos, teve uma grande perseguição, muitos cristãos foram mortos e eles conseguiram escapar, formaram a família e até chegar em Basílio. Inclusive, uma das avós dele, que é a Macrina Maior, ela fez parte ali da formação de Basílio escolar, digamos assim, e tudo baseado na Bíblia. Então, ela também tinha sido aluna de... Como é que é? Gregório Taumaturgo, que foi aluno de Orígenes, que foi um grande teólogo ali da antiguidade, que combateu o gnosticismo, que foi uma heresia que eu já comentei sobre. Então, Basílio tem, né, esse contexto familiar que é muito envolvido com a igreja, né, com o cristianismo. Na época de Basílio, a perseguição tinha cessado, ele está ali localizado no final do reinado do Império de Constantino e no começo do reinado dos filhos dele. Então, tiveram imperadores que eram contra o cristianismo na vida de Basílio. Eu vou até tratar sobre eles, porque tem tudo a ver com o tema. Mas ali o começo da vida dele, a formação dele, estava tudo bem, era super aceito ser cristão. Então ele conseguiu ter uma base bem sólida em questão ali de formação religiosa. Outra questão sobre a família de Basílio é que a irmã dele é Macrina Menor, neta de Macrina Maior. Ela sempre foi muito dedicada às coisas de Deus. Ela decidiu não casar por causa disso. E ela foi meio que pioneira no monasticismo, porque ela, com a mãe dela, Emília, criaram um monastério para mulheres, que seria um convento hoje em dia, eu acho. Mas ela tinha esse coração voltado assim para ser 100% dedicada às coisas de Deus. Ela foi uma grande influência na vida dos irmãos dela, com entanto que um dos irmãos de Macrina e de Basílio, ele acabou se isolando, ele foi para uma terra lá, a família era rica, uma terra que eles tinham, para poder virar monge mesmo e se retirar, viver uma vida de contemplação. E acabou até que ele morreu inesperadamente, o que causou um impacto em Basílio, e Macrina usou isso para dar um sacode nele, porque, gente, tá chovendo muito, deve estar no áudio bem, bem forte a chuva, mas acho que a minha voz deve estar mais alta. Macrina usou isso para dar uma sacudida em Basílio, porque ele já tinha voltado para sua cidade natal e ele era um retórico renomado e tinha muitos louros, né? Tinha muito reconhecimento. E ela falou para ele tomar cuidado com a vaidade, né? Então, tudo isso, né? O luto pelo irmão, a influência de Macrina, isso fez com que Basílio quisesse mesmo se aprofundar nas coisas de Deus e dedicar a vida dele para Deus. Eu tenho até uma citação que eu gosto muito da conversão dele. Vou ler para vocês.
Um dia, como despertando de um sonho profundo, eu me dirigi à admirável luz na verdade do Evangelho e chorei a minha miserável vida. E tem um comentário de uma introdução de um dos livros que eu li para fazer o trabalho, que diz assim: percebendo que o alarido das palmas recebido pelo exercício das duas profissões não lhe preenchia o coração, renunciou às suas funções profanas, onde eclipsava todos os seus concorrentes, para se consagrar inteiramente a Deus. Então ele acabou largando a carreira dele, que não estava dando tudo certo, né? Era uma carreira muito promissora, até porque ele tinha toda a base, né? A família tinha condições, e então ele tinha também o histórico do pai, que era advogado, então ele tinha tudo para dar certo profissionalmente, e ele acabou largando isso para viver uma vida com Deus. Ele teve grandes influências de Atanásio, o próprio cara que era meio que mestre dele, que foi um dos responsáveis pela maior heresia contra o Espírito Santo, eram voltados para o monasticismo. Então acabou que ele se viu ali desafiado a viver isso. Ele tinha um amigo, que já citei aqui, que era Gregório de Nazianzo, que ele tinha conhecido em uma das escolas que ele fez formação, e eles montaram um mosteiro, e essa foi ali parte da vida dele. Ele tentou fugir, mas acabou que, por mais que ele tenha abandonado a profissão dele, ele foi chamado para ser presbítero ali na cidade natal dele. Então ele fugiu para uma vida mais de contemplação, né? Mas ele acabou se vendo envolto por outra responsabilidade, que era a responsabilidade eclesiástica. E uma das grandes influências na vida de Basílio foi Eustácio de Sebaste. Ele era basicamente um anacoreta também, né, um monge, mas Basílio acabou tendo ele muito como referência. Ele até, em uma de suas cartas, ele diz que Eustácio foi grande responsável pela sua conversão, meio que ignorando o trabalho da avó dele na vida dele. Isso eu até coloquei no artigo, que parecia que ele não tinha visto tudo que tinham plantado na vida dele, e ele tinha dado a Eustácio esse título ali de um grande causador da conversão dele. Grande causador não, né, que é o Espírito Santo. Enfim, mas grande responsável ali pela aproximação dele a Cristo. Mas eu vou ler parte do que Eustácio causou nele, né? Porque como ele era envolvido com o monasticismo, parece até que envolvido com uma coisa errada, né? Mas como ele era ali muito dedicado ao monasticismo, ele levou Basílio para conhecer monastérios que tinham um estilo de vida muito alternativo ao que Basílio estava vivendo até então, né? Grande retórico, com reconhecimento, família rica. E ele escreveu assim: fiquei surpreso com o modo de vida dos ascetas. Fiquei maravilhado com sua disposição de sofrer, como eram fervorosos na oração, como eram poupadores no sono, de forma alguma admitindo as necessidades do corpo, sempre mantendo o propósito mais elevado e preservando a meta da alma. Na fome e na sede, no frio e na nudez, sem se preocupar com o corpo, nem mesmo dando-lhe o menor cuidado, mas vivendo como se não tivessem parte com as coisas da carne. Eles mostraram por atos o que significa peregrinar aqui embaixo, mas ter a cidadania do céu. Então, Eustácio realmente teve toda essa influência. Inclusive, Eustácio estava com Basílio em um dos grandes concílios. Não foi o concílio da cidade de Niceia oficial, mas foi um concílio anterior. E tanto Eustácio quanto Basílio, né, que era ali meio... Tinha Eustácio como mestre, ele era um aluno dele, eles estavam posicionados como semi-arianos.
Então eles estavam meio que a favor da heresia, porque era um grande medo ali o politeísmo. Ver Deus como três, mas na verdade Deus é três em um. Então tudo isso era difícil de conceber. E é algo que a gente também, hoje em dia, não é fácil, não é simples de compreender, e a gente, mesmo tendo, né, muito bem estruturado o que nós cremos, não é algo que nós aceitamos, não é algo que nós entendemos plenamente. E a gente só vai entender, eu creio, na eternidade. Mas ali envolvido com os semi-arianos, a heresia ariana dizia que Jesus tinha sido criado por Deus. Basílio não se viu, eu diria, satisfeito, porque ele tinha tudo ali para seguir os passos de Eustácio, e no final da vida ele chama Eustácio de inimigo da fé, porque eles seguiram caminhos completamente diferentes. Eustácio acaba sendo um dos responsáveis por criar a heresia, que, olha, é difícil de falar o nome. Pneumatoquismo. Pneumatoquismo. É mais fácil escrever do que falar. Ele foi responsável por criar a heresia que dizia que o Espírito Santo não era Deus. Então, foi a primeira e uma heresia muito terrível contra a pessoa do Espírito Santo. Então, de começo ali, Basílio prezava muito pela figura de Eustácio, mas eles acabaram se afastando. Basílio começou a se envolver muito com a igreja. Ele se tornou bispo, então acabou que a vida asceta dele não deu certo, digamos assim. Ele passou muitos anos como monge com Gregório de Nazianzo, mas eles acabaram assumindo responsabilidades eclesiásticas. Inclusive, a responsabilidade eclesiástica, tanto de Gregório de Nissa quanto de Gregório de Nazianzo, foram dadas por Basílio, né? Porque ele era bispo de uma área ampla, então ali ele conseguiu dar o bispado de Nazianzo para Gregório e o de Nissa para o Gregório, irmão dele. Então, indo para a essência ali do artigo, né, do meu trabalho, e a minha intenção inicial, que acabou sendo barrada, mas eu consegui, né, fui desafiada a colocar de outra forma, eu acabei focando muito nas notas do rodapé, eu acabei colocando versículos ali que endossavam aquilo que eu queria transparecer no texto. Eu queria demonstrar que Basílio só foi responsável, foi um dos responsáveis pela doutrina da Trindade como a gente conhece hoje, porque ele, como pessoa, né, Basílio, teve experiências com o Espírito Santo. Não foi só porque ele estava envolto de pessoas que tinham muito conhecimento teológico, tinha um histórico familiar de pessoas muito dedicadas ali à religião, né, o cristianismo como religião. Não é porque ele tinha um alto cargo na igreja, mas Basílio só teve a revelação de quem é o Espírito Santo porque ele tinha um relacionamento sério, ele tinha um relacionamento sério. Ele era dedicado à vida dele com Deus. Então, eu coloquei em tópicos a questão do relacionamento de Basílio com o Espírito Santo. O primeiro ponto que eu abordei, né, no trabalho foi sobre a conversão dele, que eu já falei bastante sobre isso. Influência de Macrina, ele acabando colocando a responsabilidade, grande parte da responsabilidade da conversão dele em Eustácio. Então, eu falei bastante sobre a influência dela e eu vou ler parte do que eu escrevi ele registrou sobre a influência
da avó, e ele colocou assim: que prova mais clara poderia ter em favor de nossa fé que o fato de ter sido educado por uma avó que era mulher bem-aventurada. Quero falar da ilustre Macrina, que nos ensinou as palavras do bem-aventurado Gregório Taumaturgo, todas as que a tradição oral lhe conservara, que ela guardara e das quais se servia para educar e formar na piedade os pequeninos que éramos então. Isso é de uma das cartas dele para... Eu não anotei, não sei para quem era, mas ele falou sobre a avó em alguma das cartas dele para alguém. Eu tratei muito sobre essa questão da influência da avó, muito mais do que a influência de Eustácio. E o segundo tópico foi efusão do Espírito, que eu queria falar sobre o derramamento do Espírito Santo na vida de Basílio, e acabou que eu, durante todo o artigo, eu evitei palavras como dons do Espírito, eu coloquei dádivas, eu tentei ser cuidadosa para não ser tão tendenciosa assim. Mas eu acabei sendo. Enfim, mas nessa parte eu tratei sobre um episódio que houve entre Basílio e Juliano. Juliano foi um imperador pagão. Ele assumiu o trono depois dos filhos de Constantino. A família dele tinha sido dizimada, então ele tinha muito ódio ali pela família de Constantino. Acho que ele era um sobrinho, alguma coisa assim. E não é confirmado que a responsabilidade da morte das familiares dele era de um dos filhos de Constantino, mas eu acho plausível até. E ele acabou atacando muito os cristãos. Não havia uma perseguição ali física, eu diria, mas ele copiava, por exemplo, a estrutura de uma igreja para colocar num templo pagão. Então, ele tinha essa raiva do cristianismo, mas ele ainda tinha sido, de fato, formado no cristianismo, então tinha essa dualidade na vida dele. Então, ele acabou ferindo os cristãos de forma não física mesmo. Ele escrevia coisas, ele escreveu um livro com tudo que ele sabia sobre a Bíblia para ridicularizar a igreja. Ele chamava os cristãos de galileus para tentar ridicularizar os cristãos. E o que acontece é que Basílio tem uma visão com Juliano, e nessa visão, um mártir cristão que tinha vivido antes de Basílio, que era Mercúrio, ele descia do céu e atravessava Juliano com uma arma. Calma aí, que eu vou saber exatamente o nome da arma. Com uma lança. E, de certa forma, ela se concretizou. Em uma batalha, Juliano foi atravessado com uma lança, exatamente como Basílio tinha visto. E, claro que não tem nenhuma prova que foi Mercúrio. Mercúrio já tinha sido martirizado. Mas foi uma situação muito similar. Então, demonstra que Deus tinha mostrado para ele, né? O Espírito Santo tinha dado essa visão para ele. Até porque ela se concretizou. E tem uma lenda sobre isso, que diz que quando Juliano foi atingido pela lança, ele declarou: "Venceste, Galileu". E sobre esse episódio, o Justo Gonzalez pontua, né? Ele foi grande inspiração para o meu artigo. Boa parte do artigo foi baseado em literatura dele, mais especificamente em História Ilustrada do Cristianismo. Mas ele diz, né, que além de ter sido um mito, né, a questão dele ter afirmado "venceste, Galileu", na verdade, Galileu já havia vencido quando Juliano ainda vivia. Suas reformas religiosas haviam sido totalmente fracassadas, pois o paganismo perdera sua força vital e não podia ser ressuscitado mediante a decretos imperiais. Então, a sociedade daquela época já era muito cristianizada. Então,
Nenhuma das reformas que ele tinha tentado fazer, né, para trazer o paganismo de volta, tiveram sucesso. Então, o fim da vida dele foi só mais uma prova ali que o cristianismo tinha vencido. O terceiro grande tópico do meu trabalho foi dádivas do Espírito, ou seja, dons do Espírito. E eu falei um pouco mais sobre esse agir do Espírito Santo na vida de Basílio, né? A gente viu a conversão, esse mover do Espírito que dava a Basílio visões, sonhos. Claro que eu abordei apenas uma situação, mas eu realmente acredito que era algo comum ali na vida de Basílio. E eu queria falar sobre algum dom ali que Basílio apresentou na vida dele, um dom do Espírito. E o dom que eu abordei foi o dom de cura. Tem um episódio em que Basílio ora por uma pessoa, por uma criança no caso, e ela é curada. E como existe uma longa história de Basílio com os imperadores, era filho de um imperador. Dessa vez era o imperador Valente. Valente? Valente. Esse imperador, ele sucedeu Juliano e ele não era pagão e ele era cristão, mas ele era um cristão herege. Valente era ariano e ele era um ariano fervoroso. Ele queria que o cristianismo fosse ali contaminado pelo... Foi mal. Fosse ali contaminado pelo arianismo e ele era muito imponente, ele fazia visitas na cidade e antes dele visitar, ele mandava servos dele, né, meio que mensageiros, para tentar ali convencer o bispo a aceitar a visão dele. Quando ele chega em Cesareia e ali se depara com Basílio, ele vai entregar a oferta dele e ninguém da congregação ali da igreja de Cesareia vai receber a oferta dele. Então, ninguém respeita, né, essa figura dele como imperador por ele ser ariano. E isso causa nele um desconforto, mas Basílio vai lá e tenta ser legal com ele. Não preciso falar de forma acadêmica, né? Ele tenta ser, né, passar panos quentes ali na situação, recebe a oferta dele, recebe ele bem. E isso confronta muito Valente, eles têm, né, uma desavença ali, tem um afastamento muito grande. Uma das pessoas que foi enviada para tentar dobrar Basílio, né, para que ele recebesse bem um imperador herege, foi Modesto. Ele era prefeito pretoriano. E Modesto ameaçou Basílio, dizendo que ele iria perder os bens dele, iria ser exilado, torturado e poderia até ser morto. E essa parte eu vou ler exatamente como eu escrevi. A reação de Basílio surpreendeu Modesto, pois com a serenidade que expressava seu rosto, apresentou-lhe livros que compunham todos os seus bens, seus trapos que o defenderiam das intempéries das estações, e complementou dizendo que sua estada na terra era como um exílio, já que o céu era sua verdadeira pátria, onde ele iria se reunir com seu Criador. O prefeito então afirmou nunca ter havido pessoa que falasse com ele desta maneira. O bispo de Cesareia manteve sua confiança, dizendo-lhe: talvez porque vós nunca tivestes de lidar com um bispo. No curso ordinário da vida, somos os mais doces e agradáveis entre todos os homens. Porém, quando se trata da religião, desprezamos tudo por Deus, sem que nada nos possa abalar. Muito bom. Enfim. Então teve, né, esse rolê ali deles, essa desavença. Basílio não se dobrou, mas também recebeu Valente bem. Tinha uma questão política muito forte, porque Basílio era bispo de uma área muito influente ali, uma área muito importante, e que tinha ali dentro
dentro do domínio, né, do bispado dele, cidades importantes também. Então é ali no reinado de Valente que ele coloca Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo para ser bispo também, para eles tentarem retomar ali o domínio da igreja. Eu não diria o domínio, né? A influência ali para que fosse combatido ali a heterodoxia que estava tentando se instalar. Então, dito isso, nessa parte que ele se defende de Modesto, é muito claro ali ver o fruto do espírito na vida de Basílio. Ele era muito paciente, ele era muito longânimo ali, ele não se irava com facilidade. Ele se movia muito em amor ali pela cidade, pelas pessoas. Ele era muito envolvido com questões sociais. É até algo que no começo do artigo eu falo muito sobre. A vida dele como anacoreta é muito voltada para isso, né? Ao cuidado dos necessitados. Aquela cidade vivia uma crise muito grande nessa época. Então, ele ficava ali dividido, ele queria uma vida mais profunda com Deus, mas ele também estava muito envolvido ali com a igreja, e ele queria também causar um impacto ali na cidade onde ele estava localizado, a cidade onde ele nasceu, a cidade onde a família dele estava estabelecida. Então, ele era muito dividido entre todas essas áreas, mas acabou que a área que mais se destacou ali na vida dele, eu acho que mais do que pela vontade dele, mais pela vontade de Deus mesmo, foi a parte mais eclesiástica, né? A parte como bispo mesmo, como pastor ali daquela região. Mas voltando para o assunto do dom do Espírito que tinha na vida de Basílio, depois de tudo isso que aconteceu, né, com Modesto, Valente, o filho de Valente adoeceu e ele não tinha o que fazer a não ser chamar Basílio para orar pelo filho dele. Ele tinha feito tratamento, não tinha dado certo, e Basílio vai até Valente e ele ora pelo filho de Valente. Na verdade, ele faz um acordo com Valente, disse, olha, eu vou orar pelo seu filho, mas ele vai ficar curado e você precisa me prometer que você vai instruir ele na ortodoxia, que você vai instruir ele numa doutrinação, né, não no arianismo. E Valente fala, não, tá, tudo bem, ora aí pelo meu filho. E isso acontece, o filho de Valente é curado. E depois de um tempo, Valente acaba conversando com conselheiros dele que dizem que ele não tem que ceder a Basílio e que não tem nada a ver a criança ficar curada, com instruir a criança na fé ortodoxa. E ele acaba afrouxando e voltando atrás. Só que a criança volta a ficar doente e acaba morrendo. E aquela desavença que ele tinha com Basílio se torna em ódio. E ele acaba começando a perseguir Basílio por causa disso. Ele chega a redigir um edito para exilar Basílio, mas quando ele vai assinar, toda vez que ele vai assinar, a pena quebra. Então ele acaba desistindo, né? Ele vê ali que não era uma coisa normal aquilo. Então a gente consegue enxergar na vida de Basílio um fluir dos dons, especialmente por causa dessa questão de que não foi, como eu posso dizer, acaso. Ele ficou bem, a criança ficou bem quando Basílio orou por ele, mas no momento em que ali a vontade de Deus não estava sendo cumprida, a criança voltou a adoecer. Então, você vê que é claramente algo sobrenatural, né? Não era acaso. Mas, para fechar, eu queria dizer que, apesar de Basílio ter realmente sido um homem de Deus, assim,
Ele fugiu de algo ali que era contra Deus, né? Contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra a ortodoxia. Ele estava envolvido ali com a mesma causa de Eustácio, e ele seguiu ali um caminho diferente. Ele fez escolhas que eram a favor daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não conseguiria ter sido esse grande homem de Deus. Ele é chamado de Basílio o Grande. Ele tem esse reconhecimento na igreja, assim, no cristianismo, mas ele não teria conseguido sem o agir do Espírito Santo na vida dele. E eu acho que qualquer pessoa que eu fosse falar sobre, né, a vida, independente do meu tema ser Espírito Santo ou não, a gente consegue perceber na vida de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, que se não for pelo Espírito Santo, a gente é só nada, sabe? Tem um texto que eu escrevi sobre eu não sou a heroína da minha própria história. Não é esse o título, mas é basicamente essa a ideia. E eu falo sobre o menino que doou o lanche dele, né? Os 5 pães e 2 peixinhos. E eu falei, tipo, cara, sem Jesus, 5 pães e 2 peixes são 5 pães e 2 peixes. Então, sem Jesus, sabe? Sem o ajuda do Espírito Santo na nossa vida, a gente não é nada, a gente não consegue nada, sabe? Então, essa era a grande questão que eu queria abordar no meu artigo. Era que Basílio, o Grande, Basílio Grande, ele só recebeu esse título, sabe? Ele só se tornou reconhecido, só se tornou conhecido dessa forma porque o agir do Espírito Santo era muito claro na vida dele. E ele só conseguiu fazer, né, ali, idealizar uma teoria da doutrina da Trindade que era ortodoxa, porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo, sabe? Ali a pessoa do Deus Pai sempre foi muito clara ali, Velho Testamento, Novo Testamento, o início da igreja até os dias atuais. A pessoa de Cristo foi uma prioridade ali de estabelecer uma ortodoxia no início da igreja, e o Espírito Santo era o que precisava para fechar ali a doutrina da Trindade. A reafirmação da divindade da pessoa do Espírito Santo foi fundamental para que a gente pudesse ter uma base sólida para fazer teologia. Então, eu falei muito mais coisa no artigo, mas eu acho que esses são os pontos principais. E essa é a ênfase que eu queria dar no meu trabalho de conclusão. É isso, até a próxima. Fiquem com Deus.